Rapaziada, após a notícia de Pedro, palmeirenses pedem o atacante, só que se frustram e ficam chupando o dedo. Se liga só na reação do palmeirense Neto lá do Opina Porco, se liga. Quero comentar com vocês a respeito de uma notícia que ela acabou repercutindo bastante, principalmente em mídias de equipes rivais aí do Flamengo. Isso porque o Mauro César trouxe uma notícia em um de seus vídeos, lá no seu canal, falando sobre a projeção de mercado do Flamengo, agora para a continuidade do segundo semestre de 2025. Em meio a tudo isso, ele traz também a notícia de que o Flamengo gostaria de ouvir propostas pelo jogador Pedro. Quando a gente fala no Pedro, a gente fala aí em um talvez dos melhores centroavantes, ou melhor centroavante do futebol brasileiro até antes da sua lesão. Era um jogador que tinha um aproveitamento de gols absurdo, teve uma lesão, não foi uma lesão simplesinha, foi uma lesão que exigiu uma intervenção cirúrgica, uma recuperação mais cadenciada, só que ele ainda não tem a continuidade, não tem a minutagem, não tem a intensidade que ele tinha antes. Então ele não consegue ter as oportunidades que todo torcedor espera. Até mesmo antes do Mundial de Clubes, entrou em alguns jogos, fez gol inclusive, mas claramente, fisicamente falando, ele é um jogador que não tem conseguido trazer aquela intensidade que todo mundo espera. O Pedro ele teve uma característica de ser um jogador sempre mais estático. Um jogador com pouca mobilidade. Até inclusive um jogador que faz uma parede de contenção muito bem. Ele faz a proteção da bola dentro da área muito bem, para que ajeite para outro jogador, eventualmente, enfim, ou para que gire e consiga um chute a curta distância. Ele tem essa característica de ser um jogador mais estático, de ser um jogador um pouco menos móvel. Ele não é aquele grande driblador, ele não é aquele cara que tem um sprint, que tem um arranque. Só que a característica dele, a presença dele dentro da área é muito forte. E ele é um jogador muito oportunista, que sabe se posicionar muito bem e faz uma boa leitura do sistema defensivo da equipe adversária, ganhando e aproveitando várias e várias oportunidades. E em meio a tudo isso, a essa notícia, ela veio justamente do Mauro César, que é considerado ali um jornalista que traz notícias sempre muito bem apuradas, precisamente analisadas. E ele falou que a diretoria do Flamengo esperava, sim, propostas pelo Pedro, principalmente se essas propostas fossem de fora do Brasil. E não demorou muito para isso se espalhar pela internet e chegar inclusive na mídia alternativa palmeirense. O pessoal lá do Parmeira Mil Grau, inclusive trouxe um vídeo falando sobre essa questão da negociação do Pedro e se ele seria um bom atleta para o Palmeiras. No passado, há alguns anos atrás, a Leila Pereira ela fez uma sondagem pelo Pedro. Inclusive, na época, o até então presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou para Leila: tudo bem, vai. Fique à vontade para fazer a proposta. E todo mundo sabe que a multa de rescisão contratual do Pedro ela é uma multa impagável dentro do futebol brasileiro. Provavelmente a equipe do Flamengo não iria vender o Pedro para uma equipe brasileira. E eu vi alguns torcedores palmeirenses, inclusive, comentando assim: pega o dinheiro do Mundial, que o Palmeiras recebeu até agora pouco mais que 200 milhões de reais, vende o Vitor Roque, vende o Flaco Lopes, junta ali, né, uns 400 milhões e vai atrás do Pedro. Lança a proposta. De outro lado, alguns torcedores do Flamengo comentaram que provavelmente essa notícia seria uma inverdade. Teve os torcedores que comentaram ali que o Pedro, ele gosta de fazer um draminha quando ele tá no banco de reservas. Isso porque, pessoal, alguns anos atrás, quando surgiu o nome do Pedro no Palmeiras, até que a Leila falou que de repente queria fazer uma proposta pra ele e tudo mais, era justamente porque ele não vinha sendo aproveitado. E ele tava no banco de reservas e ele tava insatisfeito na época, justamente por essa falta de oportunidade. Só que agora a história é outra.
O cenário é outro. Naquela época ele não estava lesionado. Naquela época ele não se recuperava de uma lesão. Naquela época o Pedro, ele estava apto para entrar no jogo. Era uma decisão ali de comissão técnica em não aproveitá-lo. Hoje não. Hoje o cenário ele é outro. O Flamengo emitiu agora à tarde um comunicado. Vamos lá. O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. Tá, tudo bem. Que não recebeu proposta oficial, eu também acredito que não tem ainda nenhuma proposta oficial. Isso, beleza. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou 2 títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de finais da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. Tá, isso daqui, esse final de informação foi para dar uma enchida de linguiça aí na nota. A questão é a seguinte, meus amigos. Há uns meses atrás a gente viu o Felipe Luiz falar que o Alcaraz lá, ele era um jogador fundamental no elenco. E no dia seguinte o jogador estava negociado para a Inglaterra. Vocês lembram disso? Eu não acredito também numa nota. Tá? Nota de clube de futebol, galera? Eu não acredito. Porque assim, a repercussão ela foi muito forte. Principalmente a repercussão negativa dos torcedores do Flamengo, que já começaram a criticar o José Botto, que já começaram a criticar a nova gestão. Então, óbvio que eles iam tomar a frente em relação a essa notícia. Estão aqui desmentindo a informação trazida pelo Mauro César Pereira. Eu acredito que foi ele o primeiro precursor dessa informação. Se não for, por favor, coloquem aí nos comentários quem que foi, pra gente também não ser aqui incoerente com ninguém. Mas a realidade é o seguinte, meus amigos, o Pedro, ele sofreu uma grave lesão. A gente não sabe hoje qual as condições do jogador. A gente viu, por exemplo, o Paulinho no Palmeiras. O Paulinho chegou no Palmeiras, todo mundo achou que na hora que estava tudo bem, o jogador vai precisar voltar para cirurgia. A gente não sabe qual que é a condição do Pedro hoje. Se eventualmente ele pode vir a precisar de uma nova cirurgia no futuro. Nós não sabemos. Talvez o Flamengo já sabe de alguma coisa, de alguma informação que nós, que estamos aqui, não sabemos. No passado, o Pedro era um excelente nome para o Palmeiras. Eu sempre gostei muito do atleta. Hoje, eu não sei. Uma que o Flamengo tá falando aqui na nota, tá? Então vamos pela nota do Flamengo, que não quer negociar o jogador. Então tudo bem. Outra aqui, tem uma multa de rescisão contratual absurda. Eu acho que é mais de $500 milhão a multa. Não faz sentido nenhum colocar esse valor em um determinado jogador. Outro ponto, nós já temos os nossos jogadores ali no departamento médico que a gente precisa cuidar disso. Então, eventualmente, trazer um outro jogador que está em processo de recuperação não é o ideal, porque a gente não sabe como está isso. Então, embora é um atleta que eu gosto bastante da característica que ele tem, eu acho um jogador assim muito assertivo, é muito bom realmente em área, é um cara que quando tá 100%, meu amigo, não tem ninguém que para ele. Hoje ele é um ponto de interrogação, justamente por causa dessa situação física que ele tem. Agora, se você falar assim pra mim, ó, o Palmeiras juntou uma grana, vai trazer o Pedro, só que antes vão fazer uma avaliação médica para saber a real condição do jogador. Ah, ó, a real condição do jogador é perfeita, é só ele recuperar, pegar minutagem e voltar a ter ritmo. Só uma questão física, ali, de adaptação. Aí é diferente. Agora, olha, a situação médica dele, a gente não sabe qual que é realmente. É um ponto de interrogação. Tá aí, rapaziada, palmeirense aí destrinchando a situação de Pedro. E a real é a seguinte, cara. Palmeirense quer ter o Pedro no time. Essa é a real. Tudo bem,
o Pedro não tá lá 100%, como o Neto disse aí. Não sabemos da real condições do Pedro, mas o palmeirense se mobilizou para pedir Pedro novamente no Palmeiras. E a real é que não só o palmeirense, mas todos os times do Brasil querem ou vão querer ter o Pedro no seu time. Essa é a real. E assim, cara, será mesmo? O Neto levantou uma bola aí que é um tema bem curioso. Será mesmo que o Flamengo só lançou essa nota porque o assunto repercutiu assim para todos, para toda a mídia? Teve uma repercussão muito grande? Porque ele bem disse aí uma coisa perfeita, né? O Alcaraz, Felipe Luiz, levantou a bola dele e no outro dia realmente estava vendido, né? Então, assim, a gente fica com a pulguinha atrás da orelha agora, né? Será que isso aí é uma cortina de fumaça? Ou será que realmente o Flamengo não tem interesse de vender o Pedro, né? Porque a fonte é muito forte, que é o Mauro César. Então, assim, fica a dúvida. Será que o Flamengo quer vender e fez uma cortina de fumaça? Ou será que a fonte do Mauro César Pereira foi furada e realmente essa nota é para arrumar essa bagunça toda? Deixa aqui no comentário a sua opinião, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!